Este ano, Juiz de Fora viu seu último cinema de rua encerrar suas atividades, mas poucas pessoas conhecem a história dos cinemas de rua da cidade. Espaços que, além de oferecer cultura e entretenimento, estimulavam encontros sociais. O programa Culto Circuito de hoje recebe a jornalista e pesquisadora Cristina Ferraz Mussi, professora da Faculdade de Comunicação da UFJF e coautora do livro Os Cinemas de Rua de Juiz de Fora, Memórias do Cine São Luís, escrito em conjunto com Gilberto Faula Avelar Neto e Rosali Maria Nunes Henriques. Tudo bom, professora Cristina? Mais uma vez você volta ao nosso programa Culto Circuito e sempre lançando livros que desenvolvem e estimulam a cultura da nossa cidade. Cristina, agora o seu viés, o seu trabalho, a sua pesquisa foi voltada aos cinemas de rua de Juiz de Fora. Define pra gente o que você entende como cinema de rua. Até um tempo atrás, a gente nem precisaria falar de cinema de rua porque todos ficavam nas ruas e avenidas das cidades. Mas há um movimento de uns 15, 20 anos em que os cinemas, até por uma especulação imobiliária, passaram a ocupar espaço em centros comerciais, em shopping centers e foram abandonando as ruas, até porque em muitas cidades as ruas começaram a ficar mais perigosas, principalmente à noite, e as pessoas começaram também a se sentir mais ameaçadas de fazer aqueles trajetos que elas sempre faziam nas décadas de 60, 70, para assistir a um filme. O que nós consideramos nessa pesquisa, que faz parte de um projeto maior, que é o Cidade, Memória, a configuração das narrativas, a configuração da cidade pelas narrativas audiovisuais, é exatamente pensar que esses espaços, eles davam uma vitalidade aos centros urbanos que agora, com o fechamento das salas, em todas as cidades do mundo, isso tem acontecido, você perde a vitalidade cultural, a efervescência cultural, o lugar de encontro, de troca de afetos que o cinema sempre delimitou. Então, no ponto de vista das pessoas que fizeram esse livro, que estão também no grupo de pesquisa ou reunidas em trabalhos de investigação científica, é trazer essa discussão não só para o espaço da academia, da universidade, mas também levá-la a outros fóruns, quer dizer, fazer com que os dirigentes que discutem a ocupação do espaço urbano, eles pensem como é importante você ter no centro de uma cidade não apenas espaços dedicados ao consumo, ao comércio, mas também espaços dedicados a promover algum outro atributo do ser humano, do cidadão. Então, teatros, cinemas, livrarias, cafés, que são, até pela própria definição desses lugares, espaços de encontro, de muita troca. Então, esse projeto, ele nasceu dessa preocupação, né, um projeto de pesquisa que, em parte, está aí retratado no livro, de fazermos uma reflexão sobre a cidade que nós queremos e sobre o cinema, né, que eu acho que para a minha geração, para a sua geração, para de muitos que estão aqui, né, assistindo ao programa, o cinema tem um significado nas nossas vidas. É a sétima arte, né, Cristina? Sempre será a sétima ou talvez a primeira arte, vamos dizer assim. Cristina, o cine que você escolheu, que é o Cine São Luís, está localizado num espaço arquitetônico de maior valor da cidade, daqui de Juiz de Fora. Por que o São Luís foi o escolhido? Foi muito interessante isso, Eduardo, porque nós pesquisamos vários cinemas de rua. Juiz de Fora já teve, num determinado momento, assim, cerca de 17 cinemas de rua, no centro e nos bairros da cidade. Lógico que com a implantação e desenvolvimento da televisão e depois de outros artefatos tecnológicos, DVD, as pessoas começaram a mudar os seus hábitos de assistir ao cinema. Então, pararam muitas vezes de ir às ruas e passaram a consumir cinema muitas em vezes casa. Até devido à própria tecnologia, né, que passou a prender as pessoas em casa. A televisão, o videocassete da época, né, de 30 anos atrás, o DVD que veio e agora Blu-ray, outros recursos tecnológicos que, de fato, tiraram as pessoas das ruas. Tiraram as pessoas das ruas. Agora, o Cine São Luís é muito interessante, primeiro porque é um cinema que, no nosso ponto de vista, ele funciona como uma metáfora dessa desvalorização do lado cultural do espaço público, porque ele é inaugurado em 1955, com pompa e circunstância, o prefeito vai à inauguração,
O prédio já existiu, o prédio é da década de 30, não foi construído inicialmente com o intuito de se transformar num cinema, mas em 1955 é transformado, ali o térreo, numa sala de cinema extremamente luxuosa, que se dedicava inclusive a lançar, né, os blockbusters da época. Primeiramente a Companhia Franco-Brasileira lançava lá e depois passava para outros cinemas que ficavam sob a sua administração. Foi inclusive um intuito na época de se desenvolver novamente a Praça da Estação, cujo nome mesmo é João Penido, que já estava um pouco entregue às moscas, apesar de todo aquele entorno lindíssimo, né, que existe em termos de construções ali, que foram preservadas, né, a duras penas, mas foram preservadas, né, a estação ferroviária, que no século XIX tinha um sentido para a cidade. Depois foi perdendo, porque a ferrovia também foi perdendo espaço. Mas, de certa forma, quando eles inauguram o Cine São Luís, é uma tentativa de se voltar uma certa elite burguesa da cidade a frequentar aquela região que sempre foi muito bonita e que já estava abandonada naquela época. Mas o Cine São Luís, ele então, é inaugurado dando espaço para esses filmes de grande sucesso, para uma plateia elitizada, e a partir da passagem dos anos, em especial dos anos 70, ele aos poucos vai atraindo menos esse tipo de público que já tinha um certo preconceito com aquele espaço da cidade e começa, para continuar a ter bilheteria, a investir na pornochanchada, que fez muito sucesso durante os anos 70 aqui no Brasil, e posteriormente, a partir dos anos 80, nos filmes pornográficos, inclusive com exibição ao vivo de, vamos dizer, esquetes de teatro que visavam a pornografia, né? As relações sexuais explícitas para que as pessoas pudessem assistir. Cristina, o cinema foi criado com o intuito mais voltado para uma determinada burguesia, onde se passavam filmes clássicos, bons filmes. Qual a avaliação que você faz dessa transformação dos clássicos chegar ao pornográfico? E um filme, um cinema voltado exclusivamente para uma determinada burguesia da cidade? É curioso isso, eu acho que é uma questão mesmo de bilheteria, sabe, Eduardo? Quando na década de 70, a pornochanchada, com aqueles títulos muito ambíguos, umas mulheres, né, ditas as gostosonas, né, estilo Vera Fischer, começam a fazer muito sucesso e atrair um tipo de público de uma classe média mais baixa, o São Luís, que não atraía mais aquela classe média, vamos dizer, da zona sul de Juiz de Fora, que dava prioridade a assistir filmes no Palace, no Excelsior, no Festival, no Paraíso, quer dizer, mais bairros São Mateus e Centro, apesar da Praça da Estação ficar no centro, ela já tinha uma característica de um lugar, vamos dizer, entre aspas, mais perigoso, mais isolado à noite, onde já havia prostituição, uso de drogas. Então, aquela região ela foi ficando de uma certa forma marginalizada e apesar de vários projetos da prefeitura de fazer uma, vamos dizer, uma ocupação mais digna daquele espaço, uma revitalização, né, que poderia até chegar a uma gentrificação do espaço, como ocorre na Lapa, no Rio de Janeiro, na zona portuária, a prefeitura, em vários mandatos, conseguiu fazer projetos, mas nunca conseguiu viabilizá-los. Então, a Praça da Estação, apesar de tombada, então aquelas construções podem não ser até... Porque toda aquela região da Praça João Penido ali é tombada pelo patrimônio. Tombada, mas não houve, de fato, uma ocupação e uma revitalização, né? Que poderia, inclusive, incluir o próprio cinema, né? Porque o prédio onde o Cinema São Luís esteve localizado, ele é um prédio tombado, mas só o seu exterior. Tanto que a partir do fechamento do cinema em 2007, o lugar foi ocupado por um espaço comercial e até hoje já tem um outro dono, mas também é um espaço comercial. E é uma área que tem muitos pedestres, muito trânsito. De muito movimento, muito comércio hoje, né? Agora, não é um comércio, vamos dizer, daquele que se qualificaria como um comércio mais de luxo, de bens mais valorizados, popular, né? É um comércio mais popular.
Então, o que acontece é que Juiz de Fora tem assim o espaço do centro muito marcado, não é, Eduardo? Até um certo tempo, é curioso se ver isso. As pessoas das classes média alta e alta faziam footing, né? Andavam na cidade, assim, da parte da Rua Alfield, que fica, a que se considera a parte alta, da Getúlio até Rio Branco. A parte que ia da Getúlio até a Praça da Estação era uma parte considerada para o footing, o passeio dos empregados domésticos, das pessoas dos mais operários simples, da época, dos operários, né? Inclusive das pessoas de raça negra, de afrodescendentes, que não era de bom tom, isso em anos 60, 70, que elas caminhassem pela Rua Alfield na parte alta. Então havia uma divisão. A Getúlio Vargas, na verdade, era um limite social, Era né? um limite Acima social. era uma classe, e abaixo da Getúlio Vargas era outra classe social. E muitas vezes com essas identificações, né, que não são apenas, né, do valor do monetário, do dinheiro, mas também, por exemplo, até da origem, né, étnica das pessoas. Quer dizer, os brancos ocupavam uma parte da Alfield, os negros, pardos, descendentes de indígenas, a outra parte da Alfield. E a Praça da Estação estava nessa parte baixa da Alfield. Então era o local do comércio mais popular, mas também de tudo aquilo que é considerado marginal. Mais assaltos, mais prostituição, mais violência de de drogas, forma mais geral, violência. né? Cristina, vou dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para falar mais um pouquinho do cinema São Luís. Até já.